E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao OpenTI. Quem vos fala é o Profeta. E no vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre algumas atualizações a respeito do projeto, beleza? Então, pessoal, primeiramente quero falar com vocês que eu resolvi adotar uma nova maneira de gerar como é que eu posso dizer? De registrar o que é que eu vou falar com vocês nesses vídeos de atualizações. E será feito da seguinte forma: sempre que eu fizer alguma atualização ou então tiver alguma coisa relevante e pertinente ao projeto, eu vou realizar a postagem de uma nota na minha conta de testes do perfil O Profeta, beleza? Essa conta ela ainda está por testes porque como eu ainda não encontrei um cliente Nostr que deixe fazer o gerenciamento da chave privada de forma offline, eu acho que fica algo muito arriscado de você ter uma conta oficial na qual você expõe, né, a sua chave privada a clientes que podem, por a falha, acabar expondo sua chave privada e, consequentemente, deixando o seu perfil exposto para sempre, que é um dos riscos mais graves em relação ao Nostr. Então, eu resolvi criar uma conta, por hora vai ficar como testes, e quando eu tiver um cliente que deixe fazer o gerenciamento offline, aí eu vou criar um perfil oficial para poder fazer o gerenciamento total. E esse aqui vai ser não descartado, mas vai ser aposentado, né? Eu vou fazer uma referência a ele no perfil oficial, mas por hora eu vou ficar utilizando ele. E qual é a estratégia? Toda vez que tiver alguma atualização, eu vou postar um conteúdo aqui, vou ir registrando e a partir do momento que tiver alguma quantidade razoável de postagens, eu vou gravar um vídeo de atualizações, atualizando desde a última que foi feita, até o último vídeo postado, até o conteúdo mais recente. Show? Este, como é o primeiro vídeo de todos, eu vou abordar desde o início da primeira postagem. Foi esse Hello World que eu fiz aqui para fazer o teste de funcionamento dessa conta. Daqui para cima eu vou ler todas as postagens que eu fiz e vou bater um papo sobre algumas que eu achar um pouco relevantes, né? Vou me aprofundar um pouco mais, beleza? Então, vamos lá. No dia 10 de julho de 2025, eu realizei essa postagem de teste desse perfil, como testezinho básico mesmo. 34 dias atrás, eu fiz a postagem hiperfoco hardcore demais nos estudos sobre Nostr e na criação de um cliente para validar alguns conceitos. Vou tentar aproveitar esse hiperfoco ao máximo, mas como consequência estou tendo que postergar um pouco a criação de conteúdos para o OpenTI. Isso realmente aconteceu. Desde esses dias que eu realizei essa postagem, eu venho trabalhando muito na criação de um cliente Nostr de gerenciamento offline. O projeto até evoluiu acima das expectativas. Hoje em dia, ele já a concepção, o cerne do projeto, ele é muito mais abrangente do que a ideia que eu tinha naquela época. Então, hoje em dia, eu estou desenvolvendo uma aplicação que vai ter a funcionalidade de gerenciamento offline do perfil Nostr, só que também vai abordar, vai ter no seu escopo algumas outras tecnologias, como o Bitcoin e também o protocolo BitTorrent. Eu quero fazer uma implementação em que o BitTorrent vai servir como um ponto de distribuição de conteúdos descentralizados para os perfis. À medida que o projeto for evoluindo, eu vou abordar um pouco mais a respeito disso. Mas vamos continuar. 18 dias atrás, eu registrei
Andamento do OpenTI. Infelizmente não tenho atualizado o site nem o canal do YouTube do projeto. Estou 100% focado no desenvolvimento de uma aplicação que inicialmente era para ser um cliente nosso, mas que ganhou novos horizontes e irá ser um tipo de hub entre várias redes públicas e abertas. Não vou deixar esse hiperfoco passar batido, mas o quanto antes voltarei com os demais módulos do OpenTI. Então essa nota foi justamente relacionada ao que eu acabei de falar com vocês. Eu até hoje ainda estou com um hiperfoco gigante no desenvolvimento dos estudos gerais em relação ao nosso e no desenvolvimento desse projeto. Até porque eu estou utilizando como base, até falar assim, uma parada um pouco mais técnica. Eu sou desenvolvedor web e assim, já tenho uma relativa, como é que eu posso dizer, intimidade com o desenvolvimento web. Então já manjo bastante de, por exemplo, tecnologias como React, TypeScript e afins. E recentemente, justamente por conta do desenvolvimento desse protótipo, desse projetozinho do Nostr, eu acabei conhecendo o framework Electron, que é responsável, que dá aos desenvolvedores web a possibilidade de criar aplicações desktop totalmente funcionais e multiplataforma. Então eu também foi uma tecnologia que estou estudando bastante a respeito, então estou ocupando muito a minha cabeça com isso nos últimos dias, o que acabou consequentemente pausando o desenvolvimento de conteúdos aqui para o canal. Eu estou tentando voltar essa semana, justamente dando o pontapé inicial nesse vídeo de atualizações, né? Vou tentar voltar a produzir alguns conteúdos para o site, para o canal no YouTube. Vai ser uma frequência bem menor. O foco principal é realmente o desenvolvimento desse projeto, que eu estou vendo um potencial gigantesco nele, mas continuando. 16 dias atrás, no dia... caso 16 dias atrás, né? Nova atualização do Tails lançada. Hoje, 21/8 de 2025. Tails 6.19. Então, também vou ficar fazendo postagens relacionadas a softwares que eu considero relevantes e que eu acho que vocês deveriam saber. Então, caso vocês tenham seu pendrive com Tails, é uma boa oportunidade de você fazer a atualização. Eu tenho até que criar um vídeo específico ensinando como é que faz isso. Acho que eu vou fazer primeiro uma postagem no site, eu tutorial e depois que eu gero um vídeo, mas enfim. Atualizem os seus sistemas. Só para mostrar aqui rapidinho. Aqui algumas notas a respeito dessa atualização do Tails. As principais atualizações foi eles atualizaram o Tor Browser para a versão 14.5, atualizaram o cliente Tor para a versão 0.4817, também atualizaram o Thunderbird para a versão 128.13.0. Fixaram alguns problemazinhos. Aqui está uma recomendação para realizar a atualização, né? Então, atualizem os seus sistemas. Continuando. Pessoal, resolvi começar a documentar as atualizações do que ando fazendo no OpenTI através do Nostr. Então, sempre que eu fizer algo novo ou quiser avisar vocês sobre algo que eu considero relevante, eu vou fazer um post e posteriormente devo criar um vídeo estilo React para falar um pouco mais a fundo sobre eles. Então, justamente 16 dias atrás foi quando eu tive essa ideia de registrar as atualizações de projeto no Nostr e no meu perfil do Nostr, né? E fazer um vídeo estilo React como esse que eu estou fazendo agora. Então esse é o vídeo oficial a partir desse dia aqui. Então, 2 semanas depois, aqui está o vídeo sendo lançado. Continuando. Atualização sobre o OpenTI. Passei as últimas semanas 100% focado no estudo
e prototipagem de um cliente Nostr. Por conta disso, acabei deixando os outros módulos do OpenTI estagnados, mas resolvi voltar a criar alguns conteúdos para o site do projeto. Hoje estou participando de um programa disponibilizado pela galera da área Bitcoin e está ensinando algumas coisas relacionadas aos fundamentos de design. Então, quero pôr em prática algumas coisas que estou aprendendo. Então, foi até falando sobre isso, eu participei recentemente de um programa deles que estava ensinando alguns conteúdos relacionados aos fundamentos de design e foi, assim, muito legal mesmo. Foi uma parada que me ensinou algumas coisas bem relevantes que eu quero pôr em prática no desenvolvimento dos meus projetos. E só que eu não consegui continuar aí, como eu falei que eu queria continuar desenvolvendo algumas coisas pro projeto, mas felizmente o tempo foi meio curto, eu estava resolvendo alguns outros problemas e não tive como continuar. Então estou tentando voltar essa semana. Mas registrando, essa paradinha na área Bitcoin, com a área Bitcoin foi muito legal. Next! Acabei esquecendo de registrar, mas 7 dias atrás eu formatei uma máquina virtual que estava rodando o meu nó Bitcoin para poder trocar o Bitcoin Core pelo Bitcoin Notes. Resolvi fazer essa troca pois acho que os princípios do Bitcoin Notes estão um pouco mais alinhados com os meus do que o Bitcoin Core. Mas enfim, eu deveria ter anotado o progresso da validação da blockchain dia a dia, mas só lembrei de fazer isso hoje, quando ela está em 26%. Diariamente vou fazer um post para registrar o progresso até os 100%. Então, aí, somente para complementar aí eu escrevi VC, tá? Erro. Era para ser VM. Então, somente para complementar, a minha VM tem à disposição 4 núcleos de processamento e 6 GB de RAM e está ligado 24 horas por dia desde a sua formatação. Então eu já tinha um nó Bitcoin completo, um full node, mas por causa daquela treta que teve algumas semanas atrás relacionada ao Opt-Return, eu acabei pensando em migrar para o Bitcoin Notes, que é uma parada um pouco mais voltada para deixar a blockchain Bitcoin limpa, né? Porque eu pessoalmente considero que uma coisa que se propõe a ter muitas funções, ela acaba se expondo a alguns problemas que no caso do Bitcoin eu acho desnecessário. Eu acredito que quanto mais ele se limitar à sua proposta de ser simplesmente um dinheiro, né, digital, melhor. Então eu acabei fazendo essa migração porque dos pontos mais, não vou dizer de vulnerabilidade, mas algo que conceitualmente eu considero um pouco perigoso é que o Bitcoin Core ele praticamente domina de forma, digamos assim, majoritariamente ele que domina os clientes de nó Bitcoin que os usuários utilizam. Então eles têm um poder de influência dentro do universo do Bitcoin muito alto. Então eu acho que quanto mais esse poder poder ser dividido por outros indivíduos, melhor. E a proposta do Bitcoin Notes é bem interessante. Então eu acabei fazendo essa migração. Talvez eu rode um nó do Bitcoin Core parcial, ainda não estou na dúvida, porque a minha máquina virtual ela já está com a memória um pouco limitada, mas vou esperar primeiro a sincronização total do nó Bitcoin. E continuando, aí eu comecei a fazer os registros dia a dia, 14 dias atrás. Progresso da sincronização do nó Bitcoin, 29,2%, isso no dia 24/8, à meia-noite uns quebradinhos. Aí 13 dias atrás, desculpa, gostaria de compartilhar com vocês o estado em que me encontro no momento. Tomei um banho agora há pouco e fiz um café. Agora estou tomando ele enquanto estou sentado na frente do computador
todas as luzes apagadas, cortinas fechadas e ouvindo Gojira no fone com um cancelamento de ruído ativo, com o projetor exibindo a capa do álbum na parede, à minha frente. Ar-condicionado deixando o ambiente com uma temperatura um pouco amena, delícia. Tudo isso antes de iniciar algumas sessões de trabalho no desenvolvimento do meu projeto relacionado ao Nostr. Mano, nesse momento estou com uma inspiração fenomenal. Todas as variáveis estão favoráveis para meu hiperfoco trabalhar em 1000%. Mais tarde vou registrar aqui alguns progressos bem relevantes a respeito do que tenho feito nesse projeto. Aguarda. Então, gente, nesse momento eu tava com inspiração muito foda. Cara, é indescritível o que um cafezinho na hora certa, com um ambiente bem preparado, faz com você. Esse dia foi muito foda mesmo, foi do caralho. Então, eu fiz esse registro que eu tava com bastante inspiração e não quis deixar passar. Justamente como eu ia fazer algumas sessões de trabalho no desenvolvimento do projeto, foi algo que eu considerei relevante. Aí, continuando, 12 dias atrás, isso já no dia seguinte a isso. Atualização sobre o projeto. Ontem à noite trabalhei até total esgotamento. O rendimento foi fenomenal. Consegui chegar a um ponto do projeto em que toda a base dele está praticamente pronta. Agora eu vou começar a trabalhar nos módulos que irão compor as funcionalidades dele. Vou falar um pouco melhor do que se trata. O nome oficial desse projeto é Open Networks Hub. Inicialmente, ele seria um cliente Nostr com capacidade de gerenciamento offline de perfis, mas após algumas semanas de desenvolvimento, eu notei que o potencial dele é bem maior. Então, ao invés de focar somente no Nostr, eu decidi criar um software que servirá como um hub de conexão entre diferentes redes livres, como a rede do Bitcoin, a Lightning Network, o BitTorrent, Nostr e alguns outros protocolos de comunicação privados. Essa descrição ficou um pouco vaga, mas em breve trarei maiores detalhes. Aguardem, pois o andamento desse projeto está fenomenal. Então, gente, relacionado a isso, eu vou até exibir aqui para vocês. Espera um momentinho. Então, pessoal, agora vocês já estão vendo aqui a minha tela da área de desenvolvimento. Esse aqui é o protótipo inicial do meu projeto. Eu vou bater um papo com vocês um pouco sobre ele, que o bagulho está muito interessante. Então, gente, até aquela data dessa postagem que eu fiz, eu estava desenvolvendo a base da aplicação. Porque como a ideia é que esse projeto seja capaz de fazer gerenciamento offline de contas, eu tive que criar toda uma base utilizando o Electron, que utiliza como sua base também o Node.js e o Chrome como base. Então o back-end fica responsável pelo Node e o front-end fica exibido através do Chrome. Mas enfim, qual é a minha ideia? Essa aplicação inicialmente ela vai criar um diretório dela mesma e vai ficar na home do usuário. Algumas coisas ainda faltam por ser atualizadas. Eu mudei o nome do projeto para Open Protocols Hub, que vai ser um hub de protocolos abertos em que eu vou juntar diversos protocolos de redes e várias coisas que eu estou imaginando, mas para frente eu vou explicar um pouco mais. Aqui ainda está como Open Networks Hub, que era o nome anterior, mas vou atualizar isso. E, enfim, a primeira vez que você abre o aplicativo, inicialmente ele vai criar, por exemplo, um diretório na sua home em que vai ficar guardados alguns dados relacionados a ele. Inicialmente vai ser, tem aqui a data, users references, que é uma
referências dos usuários que estão registrados, porque quando você abre o aplicativo, para poder utilizar ele, você vai ter que criar um usuário local que você vai utilizar para fazer o gerenciamento das redes e dos protocolos que você vai estar utilizando, como por exemplo, fazer o gerenciamento do seu perfil Nostr, de algumas coisas do Bitcoin. Então, para fazer isso, você vai ter que criar um usuário local da aplicação. Eu vou criar aqui um só para teste para vocês verem. Não liguem muito para a interface gráfica, que ela ainda está bem basicona, porque como eu falei, eu estava focando mais na base dele, que era no Node, digamos assim, a parte do back-end. Mas enfim, deixa eu criar aqui o Profeta. A ideia é colocar aqui um campo de senha que você vai poder adicionar uma senha para fazer o bloqueio das suas informações. Essa senha, por hora, ela está diretamente no código, uma senha de teste. Vou colocar um campo especial aqui, um campo de senha para poder fazer essa adição no futuro, mas como eu estou tentando adiantar o máximo possível a parte funcional da aplicação, então eu pausei isso por enquanto. Então já adicionei aqui, vou salvar. Vocês podem ver que ele já criou uma referência do usuário aqui e salvou o arquivo de referenciamento do seu usuário em um diretório chamado, aqui no diretório dele, /usuários, e um código do seu usuário foi gerado de forma aleatória, no qual é o seu arquivo de inicialização. Então vamos dar uma verificada neles. Isso fica aqui. Agora essa parte foi criada, usuários, a parte do seu usuário, o arquivo de inicialização que é criptografado. Não vou abrir porque é necessário por caso. Vou voltar aqui para a tela inicial e agora ele já está sendo referenciado aqui. A ideia é que quando você der 2 cliques no seu usuário, ele vai abrir uma janela que vai solicitar sua senha, mas novamente, como eu falei, a senha já está diretamente no código, que por hora é algo para testes. E aqui está a tela inicial da aplicação. Toda essa base já está funcionando. Aí a ideia é que aqui tenha o seu dashboard, onde você vai ver as principais coisas relacionadas à sua conta, ou por exemplo, algumas notificações de Nostr, algumas coisas relacionadas ao Lightning e ao Bitcoin, também algumas coisas relacionadas ao BitTorrent, que você possa estar compartilhando, e afins. E essa semana agora eu comecei a trabalhar na parte do Nostr. Então essa parte aqui eu estou começando a trabalhar nela ainda. Acabei de começar a mexer na interface gráfica, então ela está quase sem função nenhuma. A ideia é que você possa criar um perfil e deixar salvo vinculado à sua conta local, ou então criar um perfil meio que anônimo, em que você não vai deixar rastros aqui, mas quando você quiser utilizá-lo, você vai poder localizar o arquivo de inicialização dele, acessar, colocar a sua senha, e você vai ter um acesso como se fosse mais ou menos algo como uma aba anônima de navegador. Então você vai poder fazer o gerenciamento das suas coisas, mas na hora que fechar a aplicação, perde qualquer informação que tenha sido salva e você não vai ter dor de cabeça assim, com hacks ou alguma coisa do tipo. Então, um grauzinho a mais de segurança. Mas por hora é isso. Eu estou trabalhando aqui nas interfaces gráficas relacionadas ao Nostr. Está tudo muito basicão ainda. Espero avançar o mais rápido possível. E quanto nessa parte da aplicação é isso, pessoal. Se eu tiver mais novidade, eu vou atualizando lá no meu perfil do Nostr, do Profeta. Mas vamos continuar. Aí, continuando aqui na atualização do Bitcoin. 12 dias atrás ele estava em 33,46% no dia 25/8. No dia aqui em casa estou em 33,46% no dia 25/8.
No dia 26/8, ele já estava em 35% e eu comecei também a registrar o quanto de disco estava sendo consumido. Então, no dia 26/8, ele estava consumindo 306 GB. No dia 27/8, 330 GB e ele foi para 38,9%. Uma semana atrás, no dia 29/8, já estava em 354 GB, 41,8%, 81%. Dia 30/8, 368 GB e 43,38%. Dia 2/9, 414 GB ocupados e o progresso em 48,1%. Dia 5/9, 432 GB e 49,98% da sincronização. 2 dias atrás, no dia 5, eu postei. Fazia um bom tempo que eu não conversava com o ChatGPT pela interface de voz. Hoje tentei treinar um pouco do meu inglês falando com ela e tive uma surpresa até desconfortável com a evolução do modelo. A forma como a voz gerada por IA se parecia com uma voz humana, mudando um pouco a tonalidade e usando coisas como e falando de forma rápida, me deixaram com um sentimento meio estranho. Ainda mais considerando que sou meio antissocial, parecia que eu estava falando com alguém extremamente extrovertido e excêntrico, olho no olho. Vou continuar, vou tentar encontrar alguma configuração para deixar a voz mais robótica. Então, gente, cara, foi algo muito estranho, sem sacanagem nenhuma. Eu tinha passado bastante tempo sem treinar inglês com o ChatGPT e fui fazer esse teste, dar uma treinada, né? E, porra, foi realmente algo muito estranho mesmo. A evolução dele tá tão natural que, sim, chega a ser desconfortável, porque eu sou muito antissocial e detesto, assim, interações pessoas muito extrovertidas, né? E, porra, a forma como ela falava, pensando, tipo assim, como se fosse uma parada um pouco tediosa para ela falando de uma forma tão rápida e precisa e usando esse gesto de coisa do tipo que foi desconfortável pra caralho. E assim, como tem o canal todo o projeto tem a ver com tecnologia e IA é uma das coisas que eu pretendo abordar no futuro, e eu achei, né, relevante para ser registrado, porque foi uma experiência muito estranha mesmo. Tell me about the Linux mascot. Absolutely. The Linux mascot is a penguin named Tux. Tux was created by Larry Ewing in 1996 and has since become the beloved symbol of the Linux operating system. The penguin is often depicted as cute and friendly, reflecting the open source and community-driven spirit of Linux. Continuando, eu fiz esse post 1 hora atrás, Project Update. Estou tentando botar a ativa no projeto. Hoje adicionei uma funcionalidade no site que devo usar para algumas coisas bem legais para o futuro. Se trata de um tipo de árvore de conteúdos que vai ordenar de forma lógica praticamente tudo que eu disponibilizar no site. Assim, os usuários vão poder navegar de uma maneira hierárquica. A página de testes que estou utilizando para essa funcionalidade é a página inicial do Bitcoin. Então, deixa eu mostrar essa funcionalidade para vocês. Aqui no área do Bitcoin, é isso aqui que eu estou tentando implementar, árvore de conteúdos. Então é o seguinte, é uma arvorezinha lógica em que você vai poder, a partir da página que você está, você vai conseguir abrir as subconteúdos dela e vai poder acessar diretamente o que você quiser. Por enquanto ela está em 3 níveis, que por exemplo, Bitcoin para iniciantes é justamente essa página aqui. Se você clicar, você vai para o mesmo local que se você clicar aqui. E dentro de Bitcoin para iniciantes existe o tópico A História do Dinheiro, da troca ao Bitcoin.
Então, é uma forma assim um pouco mais estruturada de você entender quais são os tópicos que tem do projeto. Isso aqui eu vou utilizar para uma parada que eu estou imaginando bem interessante no futuro, mas por falta de tempo eu vou implementar como se fosse diretórios, né? Uma hierarquia de diretórios como do sistema operacional, do gerenciador de arquivos do seu sistema. Mas, por enquanto é isso. Eu estou gostando bastante de fazer essa implementaçãozinha, mas vou tentar focar um pouco mais no desenvolvimento de conteúdos aqui para o Nostr, porque como eu estou no hiperfoco disso, é o que eu vou tentar focar o máximo possível por enquanto. Aqui essa parte por enquanto vou tentar criar o próximo conteúdo relacionado ao Nostr, a implementação de algum desses 3 tópicos aqui, explicando o protocolo, os clientes ou os relays, que são assim, a base principal do que faz o Nostr ter vida, né? Então, show, vamos continuar aqui. Processo de sincronização do Bitcoin, isso foi a 56 minutos. Ele está em 51,1% e ocupando 447 GB do meu disco. E é isso, pessoal. Essas foram as atualizações desde a última vez que eu fiz um vídeo desse tipo. Estou meio cansado, vou até tirar um cochilo daqui a pouco, que já é 2h52 da manhã. Essa parada de ficar virando madrugada é bom pra caralho no quesito de rendimento, mas pode com ciclo de sono, né? Então tem que dar uma maneirada nisso, evitar ficar fazendo isso com muita frequência. Mas é isso aí, pessoal. Vou tentar voltar aqui à atividade, produzir mais conteúdos aqui pro canal o máximo que der, mas vou manter vocês informados, beleza? Foi um prazer e vejo vocês logo mais. Falou!